하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 저희를 사랑하셔서 예수 그리스도를 저희에게 선물로 보내주심에 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço porque Senhor Deus nos amou e mandou o seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo. 하나님의 사랑을 입은 자녀들 함께 모였습니다. Nós que recebemos o seu amor, estamos reunidos aqui como seus filhos. 이 시간 오직 하나님만이 기뻐하시고 하나님께 영광이 되는 시간이 되게 해주시옵소서. Que este tempo que nós possamos nos alegrar e também que possamos gloriar apenas a Ti. 이 모임 가운데 친히 하나님께서 함께하여 주시옵소서. Que Senhor Deus possa estar conosco neste tempo presente. 오늘도 저희에게 필요한 말씀을 가르쳐 주시옵소서. Que também nos ensine a palavra adequada. 하나님의 말씀을 듣기만 하는 것이 아니라 듣고 순종할 수 있는 믿음도 주시옵소서. Que não só escute a palavra, mas ao ouvir tenha fé para cumprir a palavra. 아직도 변화되지 못한 저희의 성품들이 하나님의 말씀으로 변화될 수 있도록 Que 도와주시옵소서. realmente através da palavra o nosso velho homem possa ser mudado. 오늘 함께하지 못한 또 형제 자매들이 있습니다. Realmente hoje existem irmãos que não puderam estar presentes, 그곳에도 주님 친히 함께하여 주시옵소서. mas que Senhor Deus também possa estar com eles. 다음에 모일 때는 그들도 함께 모일 수 있도록 Que no 도와주시옵소서. nosso próximo encontro eles também possam estar conosco. 또 동일한 시간에 상파울루 교회, 또 수자노 교회, 또 살바도르에서도 이 동일하게 말씀을 듣고 Eu 있습니다. acredito que agora também, como a igreja de São Paulo, de Suzano e também em Salvador, eles estão ouvindo a palavra. 그 함께 모여서 말씀을 듣는 모든 곳에도 하나님께서 친히 함께하여 Que o Senhor 주시옵소서. Deus possa estar com todos aqueles que estão ouvindo a sua palavra. 동일한 은혜로 채워 주시기를 원합니다. Que possam preencher através da graça. 이 시간 오직 하나님 은혜의 손길에만 의지합니다. Realmente, daqui para frente eu coloco todas as coisas na sua mão graciosa. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos procurar primeiro Pedro. Primeiro Pedro capítulo 1, versículo 14 até 16. Primeiro Pedro capítulo 1, versículo 14 até 16. Eu vou ler. Com filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 오늘은 거룩에 대해서 배우려고 합니다. Então hoje nós iremos aprender sobre a santidade. 하나님은 우리에게 거룩하라고 명령하십니다. O Senhor Deus, Ele ordena para nós que nós sejamos santos. 거룩한 것은 뭐 선택 사항이 아니라 거룩하라고 명령하시는 거예요. Então ser santo não é uma escolha, mas sim é uma ordem de Deus. 하나님이 거룩하니까 너희도 거룩하라라고 Então 말씀하십니다. já que o Senhor Deus é santo, Ele diz também para nós sermos santos. 우리는 막 산투스 하면은 굉장히 막 위대한 사람을 생각하잖아요. Porque quando nós falamos de santos, nós pensamos nas pessoas grandiosas, não é? 그런데 하나님은 구원받은 성도를 산투스라고 성도 거룩한 사람이라고 말씀하십니다. Mas o Senhor Deus, Ele chama que nós, que como somos membros da família dele, nós todos somos santos. 예수님은 우리를 거룩하게 해주셨습니다. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos santificou. 하나님이 우리를 보실 때 우리를 거룩하게 보십니다. Então quando o Senhor Deus, Ele olha a nossa vida, Ele olha como uma vida santa. 하나님이 우리를 거룩하게 보시기 때문에 실제로 우리가 거룩한 삶을 사시기를
원하시는 Então, 거예요. já que o Senhor Deus ele nos olha como santos, ele deseja também que nós vivamos como santos. 근데 성경에서 이 거룩이라는 것은 세상과 구별되는 것을 말합니다. Mas o que significa santo dentro da Bíblia? Santo significa que nós estamos vivendo fora do mundo. 우리가 비록 세상에서 살고는 있지만 세상 사람과는 다르게 살아야 된다는 거예요. Então, realmente nós estamos vivendo no mundo atualmente, mas nós precisamos viver diferente das pessoas do mundo. 그래서 뭔가 세상 사람들과 구별되는 거, 다르게 살아가는 것을 하나님은 그걸 거룩하다라고 말씀하십니다. Então, nós vivemos separados, realmente diferenciados com as pessoas do mundo, e isso o Senhor Deus chama de santo. 그래서 하나님이 이 구원받은 사람들을 세상에서 불러냈다라고 말씀하십니다. Então, o Senhor Deus ele diz que ele chamou as pessoas ou salvou as pessoas que estavam no mundo. 그래서 구원받은 사람을 세상에서 불러내서 구원받은 사람들이 이렇게 모여 있는 곳을 에클레시아, 구별된 무리라고 합니다. Por isso o Senhor Deus ele tira as pessoas, salva as pessoas do mundo e coloca em outro grupo chamado Eclesiastes, são pessoas separadas, resgatadas. 우리가 구별된 삶을 디스팅기스라고 하나? 그렇게 구별된 삶을 살아가는 게요. 정말 중요한 일입니다. Então nós vivemos uma vida diferenciada com outras pessoas, isso é uma coisa muito importante. 사람들이 우리 세상 사람들이 구원받은 사람들이 어떻게 살아가는지를 사실 봅니다. 세상 사람들이 우리를 봅니다. As pessoas no mundo eles veem como nós vivemos. 여기 16절입니다. No versículo 16. 여기 está escrito 이렇게 성경에 이렇게 기록되어 있다 이렇게 말씀하셔요. Aqui ele fala, porquanto escrito está. Sede santos porque eu sou santo. 여기 레위기서에 이렇게 기록이 되어 있습니다. E aqui fala, sede santos porque eu sou santo. Aqui está escrito em Levítico. 레위기서에 기록된 그 성경을 이 베드로 사도가 여기서 이렇게 인용하고 있습니다. Então a palavra que estava escrita no Levítico, o apóstolo Paulo ele trouxe para essa palavra. 레위기 성경은 우리가 어떻게 거룩한 삶을 살 수 있는지를 가르쳐 주고 있습니다. A Bíblia de Levítico, ele ensina como nós podemos viver santos. 그래서 오늘 정말 중요한 주제인 이 거룩에 대해서 좀 우리가 잘 알았으면 좋겠습니다. Por isso hoje nós iremos estudar um tema muito importante que é sobre a santidade e eu quero que vocês também escutem bem. Vamos procurar Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45. Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45. 여기 44절에도 eu vou ler, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Vamos ler todos juntos, 45, vamos ler todos juntos. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. 여기서 하나님이 내가 거룩하니까 너희들도 거룩해야 된다고 말씀하십니다. Então aqui ele fala, já que eu sou santo, eu também quero que vocês sejam santos. 하나님이 이집트에서 이스라엘 민족을 불러내셨잖아요. Porque o Senhor Deus ele tirou o povo de Israel do Egito. 그것은 세상에 있던 우리를 하나님이 이스라엘 민족을 에집트에서 불러낸 것처럼 세상에 있던 우리를 복음으로 구원해 주셔서 따로 불러낸 것과 똑같습니다. Da mesma forma como o Senhor Deus ele resgatou o povo de Israel do Egito, ele resgatou na nossa vida do mundo. 이집트는 세상을 상징하는 거예요. Porque o Egito ele representa o mundo. 그러니까 이집트에서 이스라엘 민족을 구별해내고 이스라엘 민족에게 하나님이 거룩하라라고 말씀하셨잖아요. Então o Senhor Deus ele tirou o povo de Israel do Egito e ele fala para sejais santos. 그것처럼 세상에서 구원해낸 우리 교회 형제 자매들에게 하나님은
거룩하라라고 E 명령하십니다. da mesma forma, o Senhor Deus, ele tira a nossa vida do mundo e ele fala para nós sejamos santos. 자, 거룩이 뭔지 좀 생각을 Então vamos 해보겠습니다. pensar o que é ser santo. 자, capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. até 8. 한번 읽어주세요. 1절부터 8절까지. Do versículo 1 até o versículo 8 eu irei ler. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas e as fendas das unhas se dividem em duas, e remoem entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis, dos que remoem o dos que têm unhas fendidas. O camelo que remoe, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho, porque remoe, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque remoe, mas não tem as unhas fendidas, estas vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e as fendas das unhas se dividem em duas, mas não remoe, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. 이 말씀 보신 적 있죠? Vocês já leram essa palavra? 이게 먹어야 될 음식과 먹지 말아야 될 음식을 이렇게 말씀하고 있습니다. Aqui o Senhor Deus ele está dizendo as comidas, os alimentos que podemos comer e os que nós não podemos comer. 하나님이 어떤 동물을, 어떤 짐승을, 땅에 사는 짐승 중에 어떤 걸 정하고 깨끗하게 보시냐 이거예요. Então, o que o Senhor Deus aqui ele vê e decide o que é imundo e o que não é imundo? 근데 이걸 오해하면은, 이 말씀을 오해하면 안 됩니다. Mas nós não podemos ter um mau entendimento sobre esta 어떤 palavra. 사람들은 이 말씀을 가지고 소는 먹어도 되지만 돼지는 부정하기 때문에 돼지고기는 먹어서는 안 된다 이렇게 생각하는 사람들도 Algumas 있어요. pessoas falam, eu posso comer carne bovina porque ela não é imunda, mas a suína é imunda, por isso não posso comer. 그런데 이 구약 시대 율법은 예수 그리스도가 오심으로써 구약 시대 율법은 완전히 다 성취가 되었습니다. Mas a lei que foi estabelecida no Antigo Testamento já foi completada quando o Senhor Jesus Cristo chegou a este mundo. 그래서 이 구약 시대 율법은 우리에게 지키라고 주시는 것이 아니라 지금은 이 말씀을 통해서 우리에게 교훈을 주시는 거예요. Por isso a lei do Antigo Testamento não está para que nós cumpramos essa lei, mas sim para que nós possamos refletir e perceber a doutrina que ele passa. 그 초대 교회 때도 이 음식 먹는 이런 성경 때문에 음식 먹는 것 때문에 초대 교회에서 문제가 된 적이 있습니다. No começo, no princípio das igrejas, sempre tiveram vários problemas sobre a relação à alimentação. 그때 성경에서 어떻게 해야 되는지를 우리에게 분명히 이제 정리를 해 E 주십니다. assim a Bíblia ele especifica e detalha como nós devemos fazer. 여기 책갈피를 해 두시고 사도행전 15장을 보겠습니다. Eu quero que vocês marquem aqui e procurem Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 versículo 28 e 29. Atos capítulo 15 versículo 28 e 29. Na verdade, pereceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. 여기 이제 초대교회에도 돼지고기를 먹을 수 있다 없다 막 이런 문제로 막 싸운 거예요. Então, desde o início da igreja, também eles estavam discutindo e brigando entre os irmãos por se poderia comer carne suína ou não. 그런데 여기 성령님이 사도들에게 가르쳐 주시고 답을 주셨습니다. Mas aqui o Espírito Santo ele deu a resposta e ensinou aos apóstolos. 이 구약 시대 율법은 다 예수님을 가리키는 그림자에 불과하다. Aqui fala que
as leis do Antigo Testamento, eles são a sombra de Senhor Jesus Cristo. 예수님이 오심으로써 구약시대 율법은 다 성취가 되었다. Então, quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele cumpriu todas as leis que foram estabelecidas por Senhor Deus. 그래서 이 신약시대 교회에게 구약시대 율법을 계속 지키라고 가르치는 것은 합당치 않다라고 결론을 낸 Por 거예요. isso, assim, a igreja do Novo Testamento, ele fala para não ensinar mais para guardar a lei do Antigo Testamento. 그 대신에 이 네 가지만은 지켜야 된다. Mas precisa guardar essas 4 coisas. 왜냐하면 이 네 가지는 이 몸에게 구원받은 그리스도인의 몸에 죄를 짓는 것이기 때문에 그렇습니다. Porque essas 4 coisas, se você não cumprir, ele é como se você estivesse pecando contra o corpo do santo. 여러분 구원받은 사람 그리스도인의 몸 안에는 하나님이 와 계십니다. Porque realmente dentro do corpo dos santos, das pessoas que receberam a salvação, o Senhor Deus está dentro habitando. 여러분 우리 이 구원받은 그리스도인의 몸 안이 하나님이 계신 성전이에요. Então, dentro do corpo do cristão, o Senhor Deus ele está habitando, porque o corpo é um templo. 이 대단한 거죠, 그러니까. Então, isso é uma coisa muito, muito impressionante. 큰 건물이 성전이 아니라 구원받은 형제자매들의 이 몸이 성도의 몸이 하나님이 계신 성전이에요. Então, não é um prédio grande que é o templo, mas o corpo dos santos é o templo. 그런데 우상에게 드려진 제물을 이 몸을 구원받은 성도의 몸으로 먹는 것은 이 몸에게 죄를 짓는 것이다 그거예요. Então, comer as coisas sacrificadas para ídolos é como se você cometer pecado diante do Senhor Deus. 우상에게 드려진 음식을 먹는 건 그 우상에게 함께 참여하는 것이 됩니다. Então, você abter coisas sacrificadas ao ídolo significa que você está participando da adoração desses ídolos. 그래서 한국에는 1년에 한 번씩 그 죽은 사람에게 제사 지내는 문화가 있거든요. Na Coreia, uma vez ao ano, eles fazem uma celebração para os mortos, que as pessoas que já faleceram. 지난 시간에 말씀드렸었죠. Eu falei na outra vez, né, no culto. 근데 음식을 쫙 차려놓고요. 거기다 막 절하고 귀신에게 절하고 제사 지낸 다음에 그 음식을 이제 가족들이 나눠 먹는 거예요. E assim eles preparam as comidas para as pessoas que já faleceram e eles idolatram eles e depois dividem essa comida entre as pessoas da família. 이제 구원받기 전에는 그게 당연한 걸로 여겨졌는데 구원받은 이후에는 내가 이제 내 몸이 성전이 됐기 때문에 그 음식을 먹으면 안 되는 거예요. Então, antigamente, antes da minha salvação, era normal eu comer aquela comida, porque eles dividiam entre a família e tudo mais. Mas depois da minha salvação, eu não posso comer. 그래서 한국에서는요 구원받은 다음에 그 제사 거기에 절도 하지 않고 음식도 먹지 않기 때문에 구원받은 다음에는 막 가족들이랑 다툼이 일어나요, 다툼이. E assim, depois que você recebe a salvação, por você ir para esse lugar, para idolatrar os mortos, as pessoas, irmãos salvos, eles começam a brigar com a família, porque eles não querem participar desse evento, né, da família. 저도요 구원받고 나서 이제 절도 안 하고 음식도 안 먹으니까 친척 어른들이 막 혼을 냈습니다, 저를. Então, quando depois da minha salvação, eu parei de participar desse evento da família para idolatrar os mortos e também não comer, então meus tios e minhas tias começaram a me condenar. 너 왜 절 안 해? Ah, por que você não está idolatrando? 넌 조상도 없냐? Ah, você não respeita os seus antepassados. Isso. 너 왜 음식 안 먹어? Por que você não come? 그래가지고 많이 혼났어요. E assim ele brigava demais comigo. 그런데 내 몸이 하나님의 성전이기 때문에 절해서도 안 되고 그 음식을 먹어서도 안 됩니다. Mas já que meu corpo, ele é o santuário do Senhor Deus, eu não posso nem idolatrar e eu também não posso nem comer aquela comida. 다니엘이 바벨론에 잡혀갔을 때 우상에게 제사 드린 음식을 다니엘에게 갖다 주니까 다니엘이 안 먹었잖아요. Então, como Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia como escravo, quando eles sacrificaram alguns animais para os ídolos e levou essa comida para Daniel não comeu. 그래서 구약 시대 율법 중에 이 제사 지낸 음식은 먹어서는 안 된다라고 하나님이 분명히 말씀하시는 Por isso o 거예요. Senhor Deus ele fala de todas as leis, ele fala que uma lei do Antigo Testamento que é abter coisas sacrificadas aos ídolos não pode. 그 다음에 썩기는 먹지 피는 먹어서는 안 된다 E 말씀해요. ele fala também não pode comer sangue. 왜냐하면 피는 생명이 피에 있기 때문에 그 피를 먹는 것도 이 몸에게 죄를 짓는 것이기 때문에 안 된다라고 Então 말씀하시죠. por que não pode comer sangue? Porque a vida da carne está no sangue, por isso quando você come sangue, toma sangue, significa que você está pecando contra o Senhor Deus. 물론 이제 우리가 이게
고기 구워가지고 피가 좀 이렇게 남아 있는 거 그걸 이제 먹기 조금씩 그 고기에 남아 있는 피를 좀 먹게 되는 거 뭐 그것까지는 문제 삼을 수는 없습니다. Tá, realmente nós não podemos dizer que por causa que eu fiz churrasco e tem carne, eu não posso comer aquilo. 피 자체를 요리해서 먹는다거나 피를 마신다거나 그 피 자체를 먹는 것을 하나님은 금지하시는 거예요. Mas Senhor Deus, Ele está proibindo tudo aquele que é feito apenas do sangue, alimento que é feito de sangue, ou beber o sangue. 그리고 목매어 죽인 것은 이 목매달아 죽인 건 저주받은 것이기 때문에 그것도 먹지 말라라고 E a 말씀하십니다. carne sufocada são animais que foram mortos com cordas sufocadas, né? E não pode comer porque é amaldiçoada por Deus. 그 다음에 음행 성경에 보면 모든 죄는 몸 밖에 있는 것이지만 음행죄는 몸에게 죄를 짓는 것이라고 말씀하셔요. Ele fala sobre o pecado da fornicação. Fornicação, ele fala que todos os pecados estão fora do corpo, mas o pecado da fornicação você está pecando para dentro de si mesmo. Por isso ele não fala que não pode. 그래서 이 네 가지 죄, 이 네 가지는 지키되 다른 율법은 이제 그리스도 안에서 완성이 되었기 때문에 지킬 의무가 없다라고 이 성경에 분명히 말씀하고 E 있습니다. por isso na Bíblia ele fala que todas as leis já foram cumpridas pelo Senhor Jesus Cristo, mas essas 4 leis nós precisamos cumprir. 그래서 이 음식을 막 먹는다고 이렇게 돼지고기를 먹는다고 막 비난하거나 그렇게 할 수 없어요. Então agora nós não podemos zombar ou criticar e condenar outros irmãos porque ele come carne suína. 골로새서 2장입니다. Vamos procurar Colossenses capítulo 2. 골로새서 2장 Colossenses capítulo 2. 16절 17절 versículo 16 e versículo 17. Colossenses capítulo 2 versículo 16 e 17 eu vou ler. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. 여기 보면 구약시대 모든 율법은 그림자에 불과하다 그랬어요. Aqui ele fala que todas as leis são apenas uma sombra. 그래서 음식을 먹는 거나 이 마시는 거 이런 거 가지고 너희를 비난하거나 그렇게 하지 못하게 하라 Por isso 그랬습니다. aqui ele fala, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. 그래서 아까 레위기서의 그 말씀은 우리에게 뭐 음식 돼지고기 먹지 말라 레위기서가 그걸 가르쳐 주는 게 아닙니다. Então, a palavra que aparece em Levítico, ele não está ensinando que nós não podemos comer carne suína. 근데 레위기서에 아까 먹어도 되는 게 발에 굽이 갈라진 것은 먹어도 된다라고 말씀하셔요. Mas no Levítico ele fala sobre a separação dos pés, das unhas. 네, 한번 찾아보겠습니다. Vamos voltar e procurar. Levítico capítulo 11 Levítico capítulo 11 versículo 3 여기 3절에 보면 이 딱딱한 발에 굽이 있어가지고 굽이 갈라진 것은 먹을 수 있다라고 말씀하십니다. Aqui ele fala, todo o que tem unhas fendidas e as fendas das unhas se dividem em duas, pode comer. 그리고 굽이 갈라져야 되고 동시에 또 색임질을 하는 걸 먹을 수 있다라고 E 말씀하십니다. tudo o que também são das unhas fendidas, ela também precisa remoer, e esse também pode comer. 여러분 이 땅에 사는 짐승들 중에 딱딱한 굽이 있다는 건요. 이 살로 발바닥으로 직접 땅에 대고 사는 것이 아니라 굽으로 인해서 땅과 그 동물의 몸을 구별시켜 주는 겁니다. Então, as fendas em si são um aspecto dos animais que eles não encostam a sua própria pele no chão. Eles têm uma tipo de unha que se divide entre a carne do animal e o mundo. 그래서 이 굽이 있는 것을 하나님이 정하다고 말씀하시고 그것을 먹도록 허락하신 거예요. E assim, Senhor Deus, ele diz que é para comer os animais que têm essas fendas e das unhas que dividem e os animais que remoem. 그리스도인들도 이 세상에 살지만 굽이 있는 짐승처럼 이 세상과는 구별돼야 될 것을 말씀하십니다. Como também cristãos também vivendo neste mundo, eles precisam ser como esses animais, ter as fendas para se dividir desse mundo. 그래서 여기서 보면 낙타나
사반이나 토끼는 색임질을 하지만 굽이 갈라지지 않았으므로 먹을 수 없다라고 E 말씀하셔요. aqui ele fala também, o camelo, o coelho e lebre, eles remoem, mas eles não têm as fendas divididas. 이것은 그리스도인이 이 굽이 있는 동물처럼 세상과 구별된 것을 하나님이 거룩하다고 보시는 겁니다. Então, aqui o Senhor Deus ele mostra nessa palavra que todos aqueles animais que estão separados do mundo são santos. Então, como nós também. 자, 하나님이 보시는 거룩은 뭐냐? 우리가 세상에 살지만 세상과 섞이지 않고 구별되기를 원하시는 거예요. Qual é a santidade que o Senhor Deus vê? A santidade é nós sermos separados, não ser misturados com esse mundo. 자, 고린도전서 5장입니다. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 5. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 7 até 10. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 7 até 10. Irmão Samuel, pode ler, por favor. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. 여기 보면 사무엘이 두 명이었네요. É 2 Samuel, né? 다음부터는 사무엘 그랑지, 사무엘 빼케노 이렇게 좀 구별해야 되겠습니다. Eu vou separar depois o Samuel grande e o Samuel pequeno. 여기에 누룩은 성경에서 누룩은 항상 죄를 가리킵니다. Então, todo o fermento que aparece na Bíblia, ele representa como o pecado. 이제 예수님이 우리를 누룩을 없는 죄가 없는 거룩한 자로 예수님이 우리를 만들어 주신 거예요. Então, o Senhor Deus ele nos transformou para que nós não tenhamos mais pecado. 그래서 누룩을 버리라는 건 죄를 버리라고 말씀하십니다. Então, fala que para nós jogarmos esse fermento fora, significa para jogar os pecados que temos em nós fora. 세상 사람들이 짓는 그런 죄들을 짓지 말라고 É a 말씀하셔요. mesma coisa de dizer para nós não pecarmos mais aos pecados do mundo, que as pessoas do mundo cometem. 9절에 음행하는 자들을 여기 보면 그런데 그럼 세상 사람들이 죄 짓는 세상 사람들이랑 아예 사귀지 말라 그건 아니라는 겁니다. Então, mas será que agora então eu não posso ter mais nenhuma relação com as pessoas do mundo? Não é isso também. 아예 세상 사람들이랑 사귀지 않고 만나지 않고 살려면 세상을 떠날 수밖에 없어요. Então, se eu não quiser viver sem nenhuma relação com as pessoas do mundo, eu tenho que partir do mundo. 우리는 그들에게 전도해야 되기 때문에 죄를 짓는 세상 사람들이지만 그들과 사귀어야 돼요. Mesmo que as pessoas do mundo eles pequem, nós não podemos partir dele, porque nós precisamos evangelizar para eles. 하지만 사귀어야 되지 그들과 함께 죄를 지어서는 안 됩니다. Então eu preciso ter uma relação com eles, mas eu não posso pecar por causa deles. 그게 구별되는 거예요. Isso é ser dividido. 아예 그들과 떠나서 그들과 아예 만나지도 않고 살아가는 건요. 세파라. 그럼 분리인데 그 분리되는 것을 말하는 것이 아니라 함께 지내지만 그들이 짓는 죄를 같이 짓지 않는 거예요. Então eu não posso ser separado deles, eu não posso partir deles do mundo para não ter mais relação. Mas sim, eu preciso conviver com eles, mas não posso pecar com eles. 분명히 제가 저 사람이 분명히 나랑 얘기도 하고 잘 지내는데 내가 짓는 죄는 안 짓는 거예요, 저 사람이. Então eu estou vivendo com um cristão, mas eu vivo pecando, mas aquele cristão não peca. 그러면 그 사람이 저 사람은 뭔가 다르다 이렇게 생각해요. Então essa pessoa, quando ao ver a vida desse cristão, ele vai falar: nossa, aquele cristão ele é diferente. Não é separação, mas é diferente. entendeu? 분리되는 것을 하나님 말씀하시는 거 아니라 함께 지내지만 달라야 됩니다. Então realmente nós precisamos ser diferentes, mas não separados deles.
왜냐하면 전도해야 되기 때문에 그들과 만나기는 해야 Porque 돼요. nós precisamos nos encontrar com eles para evangelizar. 하지만 죄를 같이 지어서는 안 돼요. Mas não podemos viver cometendo pecado. 야, 함께 술 마시는 거 함께 술 마셔. Agora eu vou beber com eles. 야, 마음으로 하면서 막 술 마시면서 말씀 한번 들어봐. 전도할 수 있어요? Será que você consumindo bebida alcoólica você consegue evangelizar para os seus amigos e pessoas dizendo, vamos ouvir a palavra de Deus? 술 같이 마시면서 야, 세미나로 비블리크 한번 가자 이렇게 할 수 Tem como 있습니까? você beber bebida alcoólica e falar, vamos lá para o seminário bíblico comigo? 담배 피면서 야, 말씀 한번 들어봐 이렇게 할 수 있어요? Você fumando, você consegue falar, vamos ouvir a palavra de Deus comigo? 같이 음행죄 지으면서 전도할 수 없는 겁니다. Não tem como você cometer o pecado que eles cometem 같이 마약하면서 전도할 수 없어요. para evangelizar. Não tem como você usar as drogas e evangelizar para as 그들과 pessoas. 만나기는 하지만 죄를 함께 지어서는 안 됩니다. Você pode encontrar com eles, mas você não pode cometer o pecado. 그게 구별되는 거예요. Isso é ser separado. 그리고 이 세상 풍속하고도 구별이 좀 돼야 됩니다. E também nós também precisamos ser separados com as concupiscências deste mundo. 여기 에베소서 2장을 보겠습니다. Vamos procurar Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. 1 e 2. Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 2. 1절이죠. 예. Samuel pequeno, por favor, lê Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 2, por favor. Versículo 2 também. Em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 여기 보면 우리도 원래 세상 속에서 같이 죄짓고 살았습니다. Então, antes nós vivíamos, andávamos no curso deste mundo. 여기 공중에 권세 잡은 자 있는데 바로 마귀를 말합니다. E aqui ele fala sobre o segundo, o príncipe das potestades do ar, que é o diabo. 세상 속에 살면서 마귀를 따라간 거예요. Então, quando nós estávamos vivendo neste mundo, nós seguíamos o diabo. 지금 불순종의 아들들 구원받지 못하는 사람들 가운데서 역사는 영이다 E 그랬습니다. aqui ele fala que ele é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 그래서 이 세상 문화는 점점점 악해져가고 더러워지는 Por 거예요. isso, a cultura deste mundo, cada dia que passa, ele fica mais sujo e mais maligno. 야, 결혼하기 전에도 같이 잠자리하고 같이 해도 돼. Você pode dormir, você pode viver junto com as pessoas antes de você casar. 야, 결혼했어도 다른 여자랑 잠깐 만나도 돼. Depois que você casou, você pode encontrar com outras mulheres também. 야, 결혼했어도 다른 남자랑 사귀어도 돼. Já que você casou, agora você também pode encontrar com outro homem. 야, 술 마셔도 돼. Você pode beber bebida 그게 alcoólica. 세상 문화입니다. Isso é a cultura deste mundo. 이 세상은요, 점점점 악해져 가고 있어요. Então, este mundo, cada momento mais, está se tornando mais maligno. 하지만 성도는 그 세상 문화를 따라가서는 안 됩니다. Mas os santos não podem seguir esse tipo de cultura. 하나님이 이렇게 말씀하셔요. Porque o Senhor Deus, ele fala desta forma. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. Ele fala, eu sou santo, sejais santos também. Capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. 이제 너희는 하나님의 자녀가 됐기 때문에 하나님을 닮아라 그랬습니다. Então, já que nós somos filhos de Senhor Deus, nós também precisamos ser imitadores dele. Versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. 여기 보면 이런 죄들, 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름도 부르지 말라 그랬습니다. Aqui ele fala, toda a prostituição, impureza, avareza não podem se nomear entre vós. 이런 죄들로부터 구별되는 게 성도로서 마땅하다 E 그랬습니다. é o certo, nós sermos separados deles. 우리는 세상 사람들이 죄를 짓는다고 해서 우리도 그걸 따라가서는 안 됩니다. Nós não podemos seguir os pecados do mundo só porque outras pessoas eles pecam.
지금요, 전에 말씀드렸던 것처럼 한국에서는 이 낙태하는 죄를 이제 죄가 아니라고 해버렸어요. Então, como eu disse anteriormente, também na Coreia eles não consideram mais crime o aborto. 이제 사람들이 낙태하는 게 이제 그 죄가 아니다 이렇게 생각을 하는 Eles 거예요. falam, abortar não é crime mais. 사람을 죽여놓고도 죄가 아니라고 말하는 거예요. Eles matam pessoas e eles não consideram crime. 아기의 생명보다 내가 인생을 즐겁고 편하게 사는 게 더 중요하다고 É mais 생각하는 거예요. importante eu viver mais tranquilo, viver mais feliz do que abortar uma criança. 그게 세상의 문화입니다. Isso é a cultura deste mundo. 하지만 그리스도인은 그것을 따라가서는 안 돼요. Mas o cristão ele não pode seguir esse tipo de caminho. 죄는 죄입니다. Pecado é pecado. 우리는 세상의 문화를 따라가는 것이 아니라 오직 이 성경을 따라가는 겁니다. Nós não podemos seguir a concupiscências deste mundo, mas nós precisamos seguir apenas a Bíblia. 그래서 너무 우리가 세상 문화에 관심을 가지고 세상 문화를 따라갈 것이 아니라 우리는 더욱더 성경에 관심을 가져야 돼요. Então nós não podemos seguir a cultura deste mundo ou ter interesse na cultura deste mundo, mas sim prestar mais atenção na Bíblia. Tiago capítulo 1. Vamos procurar Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago capítulo 1, 야고보서 1장 27절. Tiago capítulo 1, versículo 27절. Versículo 27. Versículo 27, depois de Hebreus, Tiago capítulo 1, versículo 27. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai. Esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. 여기 보면 자기를 지켜서 새 속에 물들지 않아야 된다라고 말씀하셔요. Aqui ele fala para nós não guardar-nos da corrupção. 우리는 세상의 죄나 문화가 우리 속에 들어오지 않도록 우리를 잘 지켜야 됩니다. Então nós precisamos nos proteger das coisas deste mundo. 그게 쪽발, 아까 그 발의 그 굽이 갈라진 그것이 이걸 가르쳐 주는 겁니다. Então, o que significa aquelas fendas? A fendas representa essa palavra, é você ser dividido com este mundo. 하나님이 그걸 정하다고 말씀하세요. Senhor Deus, ele fala que isso é puro. 이것이 거룩하다라고 Ele 말씀하세요. fala que isso é santo. 그 다음에 새김질하는 것을 먹어야 된다고 말씀하셔요. E aqui também, Senhor Deus, ele fala para comer todos os animais que remoem. 그래서 dentre os animais, tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina deles comereis. 여기 humina, 새김질하는 것은 먹어라 그랬습니다. Então, os animais que eles remoem, que ruminam, podem comer. 그 돼지는 굽은 갈라졌지만 새김질 후미나하지 않기 때문에 먹지 말라 부정하다 그랬습니다. Senhor Deus, ele fala que já que o porco ele tem fendas divididas, mas ele não rumina, então não pode comer. 돼지는요 위가 하나이기 때문에 한 번 먹고 그냥 끝나버립니다. Porque o porco ele só tem um estômago, então o que ele come e acaba. 그런데 소는 위가 4개예요. Mas o boi ele tem 4 estômagos. 소는 이렇게 풀을 이렇게 한번 뜯어 먹습니다. Primeiro o boi ele vai e começa a comer a comida, 근데 첫 a grama, o mato. 근데 그 위에서 그걸 다시 끄집어 올려요 이렇게. E assim quando ele come, assim ele começa a dar refluxo e tira tudo o que ele comeu de volta. 그리고 다시 그걸 씹습니다. E assim ele começa a remoer de novo essa planta. 그리고 다시 넘겨요. E assim engole de novo. 그 두 번째 위로도 그게 가져오면 E assim vai para o seu segundo estômago. 다시 끄집어 올려서 또 씹어요. E assim ele dá o refluxo e tira tudo de novo. 그래서요 완전히 소화를 시킵니다. 완전히. Então ele faz uma digestão totalmente completa. 그래서 저 풀밭에 누워 있는 소를 보면 어떻게 하고 있습니까? Então quando você vê os bois que estão no pastos, o que você vê? 계속 껌을 씹고 껌 씹듯이 씹고 있어요. Então eles parecem que continuamente estão mastigando um chiclete, não é? 그 껌 씹는 게 아닙니다. Mas não é mastigar um chiclete. 그 위에 있는 걸 계속 씹어서 더 넘기고 또 씹고 하는 거예요. Então eles começam a comer e depois dá o refluxo, volta, mastiga, engole de novo e assim. 이제 그게
후미나입니다. 후미나. Isso chama ruminar. 근데 후미나가 이 새김질하는 것도 후미나라고 하지만 후미나가 이 묵상하는 거, 하나님의 말씀을 묵상하는 것도 후미나라 그래요. Então, ruminar também é esse ato do animal comer e voltar, mas ruminar na Bíblia também tem outro significado que é meditar. 그래서 하나님이 새김질하는 짐승을 정하다고 한 것처럼 이 말씀을 한번 들은 말씀을 계속 되새기고 묵상하는 걸 하나님이 정하다고 Então, o 말씀하십니다. Senhor Deus ele fala santo com aqueles animais que eles ruminam, também como cristão que ele medita as palavras, continuamente ouve a palavra e escuta de novo e medita, também o Senhor Deus chama isso de santos. 그래서 우리가 말씀을 들을 때 다 적을 수는 없지만 이렇게 찾는 성경 구절만 이렇게 적어 놓는 게 메모해 놓는 게 좋습니다. Então, realmente nós não podemos procurar todas as palavras, escrever todas as palavras, mas podemos anotar os versículos das palavras, não é? 오늘 이제 야고보서 1장 27절 이렇게 적어 놓는 게 좋아요. Então é importante para que quando vocês estiverem ouvindo a palavra, anotarem, hoje o pastor leu também a palavra do Tiago, capítulo 1, versículo 27. 그래서 이제 집에 가서 성경 구절 적혀 있는 걸 다시 찾아가면서 확인해 보는 거예요. E ao voltar para casa, você chega e começa a ver de novo as palavras que vocês viram na igreja. 그게 후민합니다. 후민. Isso é ruminar. 그래서 전 시간에 말씀을 우리가 듣고 읽을 뿐 아니라 반드시 묵상해야 된다라고 Então, também, 말씀드렸습니다. como eu falei na semana passada, nós não podemos apenas ler a palavra e ver a palavra, mas também precisamos meditar a palavra. 그냥 돼지는요 한 번 잔뜩 먹고 그냥 똥 싸고 끝나버려요 O 그냥. porco ele só come e depois passa pelo sistema digestório e ele solta como fezes, 그건 부정하다. mas isso é imundo. 근데 우리는 돼지처럼 될 게 아니라 그냥 듣고 그냥 다 잊어버리는 것이 아니라 소처럼 다시 씹고 해서 완전히 내 것으로 만들어야 됩니다. Não podemos ser como o boi que come e depois faz o sistema digestório e solta fezes, mas também precisamos ser como o porco. Nós não podemos, precisamos ser como o boi que ele come e rumina e mastiga para aquele alimento se tornar completamente seu. 그리스도인은 돼지가 아니라 소가 돼야 돼. Então, o cristão ele não é porco, mas sim ele é boi. 우리 시편 1장을 보겠습니다. Vamos procurar Salmos capítulo 1. 여기 복 받을 사람에 대해서 말씀하셔요. O Senhor Deus ele fala sobre os bem-aventurados. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 밤낮으로 하나님의 말씀을 묵상하는 거예요. Então, dia e noite ele medita a palavra. 그 사람이 복 있는 사람이다. Então, essas pessoas são bem-aventuradas. 반드시 그 사람은 하나님께 복을 받습니다. Essas pessoas são as pessoas que recebem a bênção do Senhor Deus. 그냥 말씀을 읽고 듣고 흘려보내는 것이 아니라 그걸 계속 밤낮으로 생각하고 적어보기도 하고 묵상하는 거예요. 계속. Então não é só você ler e você ouve e deixa vazar, mas se você continuamente ouve, medita, volta, medita mais um pouco, isso realmente é bem-aventurado. 묵상하다 보면요, 내가 생각지도 못했던 걸 깨닫게 될 때가 있어요. Quando eu começo a meditar, tem coisas que eu nem esperava pensar e eu começo a descobrir. 그런 경험한 적 있으시죠? Vocês já experimentaram isso? 묵상하면요, 야, 여기 이런 의미구나 이것이 알게 됩니다. Quando vocês começarem a meditar bastante a palavra, vocês começam a achar significado nas 그 palavras. 진짜 양식이 되는 거예요. E isso realmente se torna alimento para si. 그러니까 그러면 이 소처럼 소는 풀만 먹지만 힘이 셉니다. Realmente o boi, ele apenas come as plantas e ele é muito forte. 그 묵상하는 사람에게 하나님은 축복하십니다. Então o Senhor Deus, ele abençoa para as pessoas que meditam. 그래서 우리도 이 우미나 하는 것이 하나님이 거룩하다고 했으니까 우리도 말씀을 계속 묵상하는 그런 사람이 되어야겠습니다. Então nós também precisamos ruminar, como o Senhor Deus ele diz, para meditar as palavras várias vezes. 그래서 이제 육지에 사는 동물 중에는 굽이 갈라져야 되고
책임질을 하는 것을 하나님이 정하다고 보셨어요. Então, o Senhor Deus, ele diz que os animais são limpos, aqueles que têm as fendas divididas e os animais que ruminam. 그래서 우리도 세상에 살지만 세상과 구별되고 죄와 구별돼서 살고 말씀을 묵상하는 사람이 돼야 됩니다. Então, nós também precisamos ser pessoas separadas, divididas do mundo, como rumina e como também tem as fendas divididas. 그걸 하나님이 거룩하다라고 Então, o 말씀하셨어요. Senhor Deus, ele diz que isso é ser santo. 그리고 이번에는 또 물에 사는 동물을 한번 더 보겠습니다. Também vamos procurar os animais que vivem na 레위기 água. 11장. Levítico capítulo 11. 네, 다시 돌아가겠습니다. Vou procurar novamente. capítulo 11, Levítico capítulo 11, versículo 9 e 10. 9 e 10. Levítico capítulo 11, versículo 9 e 10. Vamos ler todos juntos. 1, 2. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem batanas, escamas nas águas, nos mares, nos rios, esse comereis. Mas todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os répteis da água e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. 자, 여기 보면 물에 사는 것 중에는 지느러미가 있고 비늘이 있는 것을 정하다고 말씀하십니다. Aqui fala que, Senhor Deus, todos aqueles animais que têm as barbatanas e as escamas pode comer. 이것도 우리에게 무엇이 거룩한지를 가르쳐 주시는 거예요. Aqui também, Senhor Deus, ele explica o que significa cada coisa. 이 지느러미는요, 물고기 중에 지느러미가 있는 게 있고 지느러미가 없는 게 있어요. Tem dentro dos animais marítimos, tem animais que têm barbatanas e tem animais que não têm. 여기 이제 옆에 좌우 양쪽에 이렇게 지느러미가 있잖아요, 이렇게. Então, eles têm uma barbatanas, né, que é como se fosse uma parte da respiração deles. 이 방향을 조절할 수 있어요. E também ele pode locomover a direção, escolher a direção através dessas barbatanas. 그러니까 지느러미가 있는 건요, 물에 그냥 떠내려가는 것이 아니라 내가 원하는 곳을 선택해서 이렇게 방향을 조정할 수가 있습니다. Então, você ter barbatanas significa que você pode escolher onde que eu quero ir, não só apenas ser levado pelo rio. 그리고 꼬리 지느러미는요, 앞으로 나아가도록 그 추진력을 발휘합니다. 추진력. E as barbatanas das caudas, ele tem uma força para você conseguir subir. 그래서 이거 뭐냐? 물 속에 살지만 그냥 죽은 것처럼 물에 휩쓸려서 살아가는 것이 아니라 물을 꼬리 지느러가 있기 때문에 막 물을 거슬러 올라가기도 하고 자기가 원하는 곳으로 가는 거예요. 나가는 힘이 있습니다. Então, já que ele vive dentro da água, ele tem essas barbatanas, ele pode escolher para onde ele quer ir. Ele pode ir para cá, para lá. Ele não é apenas levado pela correnteza da água. 그것처럼 우리는 이 세상이라는 물 속에 이 그리스도인들은 살고 있어요. Então, nós cristãos estamos vivendo dentro desse grande mar chamado pecado. 근데 세상이 Um grande mar chamado mundo. 그런데 이 세상이라는 물 속에 그냥 나를 맡기고 그냥 막 떠내려가는 것이 그리스도인들은 그렇게 해서는 안 됩니다. Mas os cristãos, eles não podem deixar ser levado pelo mundo, fluindo para lá e para cá. 지느러미가 있기 때문에 분명한 목표를 향해서 가야 돼요. Então, já que o cristão tem barbatanas, ele precisa ter um objetivo fixo para conseguir ir. 떠내려가는 것이 아니라 분명한 목표를 가지고 그 목표를 향해서 나아가야 됩니다. Você não pode deixar de ser levado pela correnteza deste mundo, mas precisa ir na direção do objetivo que foi estabelecido. 심지어는 꼬리 지느러미가 있기 때문에요. 막 물살을 거슬러 올라가기. Então, já que também tem barbatanas até na sua cauda, ele consegue pular e subir em cima das 여러분 águas. 연어라는 물고기 아시죠? 연어. Vocês conhecem o peixe chamado salmão? 연어는요. 이런 민물에서 그 알을 낳습니다. O salmão, ele tem os seus ovos na água doce. 근데 그게 이제 성장하면요. 큰 바닷가로 가서 살아요. E quando eles crescem, eles vão tudo para o mar. 그리고 그 다 큰 연어는 알을 낳을 때 다시 자기가 태어난 곳으로 와서 알을 E 낳습니다. assim o salmão, quando ele está perto da sua morte, ele quer ter os seus ovos, ele vem tudo para o rio de novo. 근데요. 그렇게 큰 태평양 바다에 살다가도
자기가 태어난 그 냇물의 맛을 알고 거기까지 찾아오는 거예요. Então esse salmão ele vive a muitos quilômetros de distância no mar, mas ele para ter seus filhotes ele volta tudo para aquele rio que ele nasceu. 근데 이 물이 냇물이 이렇게 강물이 흘러가는데 거기를 막 뛰어넘고 해가지고 계속 올라갑니다. E esses rios são bem pequenos, que fluem pouca água, mas ele começa a nadar e começa a subir. Esse rio. 여러분 위에서 바다로 내려가는 것은 쉽지만 바다에서 거꾸로 올라가는 건 얼마나 어려운 일입니까? Então você seguir a correnteza do rio é muito fácil, mas você ir contra a correnteza do rio é muito difícil. 근데 꼬리 지느러미가 있기 때문에 그렇게 올라갈 수 있는 거예요. Mas já que ele tem barbatanas na sua cauda, ele consegue subir. 그리스도인은 그 연어 같은 사람이 돼야 돼요. Então o cristão também precisa ser como essas pessoas que são o salmão. 그 물이 흘러가는 대로 그냥 쭉 떠내려가는 것이 아니라 자기 분명한 목표를 가지고 막 올라가야 됩니다. Não são igual os peixes que apenas são fluídos pela água, pela correnteza da água, mas precisa ir contra essa água. 여러분 이스라엘 땅에는 갈릴리 호수가 있고 그 아래 사해 바다가 있어요. Então em Israel tem o rio da Galileu. 갈릴리 호수가 있고 사해 바다가 있어요. Tem Lago o Galileu. o lago do Galileu e tem embaixo tem o Mar Morto. 근데 이 갈릴레오 호수에는요 물이 너무나 좋아서 많은 물고기가 살 수 있어요. Então realmente muitos peixes conseguem viver nesse poço de Galileu porque a água é muito boa. 근데 이제 갈릴레오 그 호수에서 물이 쭉 흘러내려서 이 사해 바다로 흘러내려갑니다. Mas a parte uma água do poço de Galileu que ele vai direto para o Mar Morto. 근데 사해 바다에서는 물고기 한 마리도 살 수가 없어요. Mas nenhum peixe ele consegue viver nesse Mar Morto. 죽음의 바다입니다. Porque é o Mar Morto, não 다 é? 죽어요 거기 가면. Tudo que vai para esse Mar Morto morre. 그러니까 물고기가 그냥 편하다고 그 물 흘러가는 대로 쭉 따라 내려갔다가는 사해 바다 가서 다 죽어버리는 Então, 거예요. se todos os peixes deixarem a correnteza da água levar eles iriam tudo por esse Mar Morto e iriam morrer. 막 물의 흐름을 거슬러 막 뛰어 올라가야 돼요. 갈릴리 호수 쪽으로 막 가야 됩니다. Então, os peixes que são levados pela correnteza, eles precisam nadar contra a correnteza e subir até esse poço de Galileu. 우리 그리스도인이 바로 그렇게 살아야 돼요. Nós cristãos precisamos viver desta forma. 세상 흐름에 나를 맡긴 채 떠내려가는 그리스도인 되어서는 안 됩니다. Nós não podemos ser deixados como cristãos que são levados pela correnteza deste mundo. 우리는 세상 문화를 따라가는 사람이 아니라 세상 문화와 맞서서 거슬러 올라가야 돼요. 우리는 하나님 말씀에 순종해야 됩니다. Nós não podemos seguir a cultura deste mundo, nem ser levados pela cultura deste mundo, mas sim precisamos ser contra a cultura deste mundo e seguir e ser obedientes à palavra do Senhor Deus. Filipenses capítulo 3. Vamos procurar Filipenses. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 여기 보면 바울 사도도 앞에 목표를 향해서 나아간다고 했습니다. Aqui ele fala que o apóstolo Paulo também ele prossegue para o alvo. 분명한 목표가 있었던 거예요. Então ele tem um objetivo exato. 오직 하나님의 영광을 위해서 그리스도의 복음을 위해서 산다는 분명한 목표가 있었습니다. Então ele tem um objetivo exato de eu preciso viver pela glória do Senhor Deus, eu preciso viver e trabalhar para o Senhor 그래서 Deus. 바울 사도는 많은 어려움이 있었지만 분명한 목표가 있었기 때문에 그걸 향해 막 나아갔던 거예요. Por isso o apóstolo Paulo, mesmo com muitas dificuldades, ele ainda continuou indo para frente. 우리 그리스도인들도 분명한 목표가 있어야 됩니다. Nós cristãos também precisamos ter um objetivo exato. 하나님의 영광을 위해서 살겠다. Precisamos viver pela glória do Senhor Deus. 예수 그리스도의 복음을 전하는 삶을 살겠다. Precisamos viver uma vida para pregar o evangelho de Cristo. 그 분명한 목표가 없으면요
쉽게 떠내려갑니다. Se você não tiver esse objetivo, você é apenas levado pela essa correnteza. 연어는 자기가 태어난 곳으로 가겠다는 분명한 목표가 있었기 때문에 많은 어려움을 이기고 막 올라가는 거예요. Então, 연어는. Salomão, ele mesmo com essas dificuldades, ele continua indo contra e ele volta para o seu rio. 그리고 거기서 알 낳고 연어는 죽습니다. E assim ele tem os seus ovos e morre. 그러면 그 알에서 그 태어난 연어는요 또 다시 커서 바다로 가요. E esses ovos que nasceram no rio, eles voltam, eles nascem e começam a ir para o mar e vivem no mar. 그리고 다시 새끼 연어는 다시 돌아옵니다. E assim, futuramente, quando eles crescerem, eles voltam de novo para o rio para ter seus 그 ovos lá. 연어의 삶을 보면요, 우리 그리스도인에게 많은 교훈이 됩니다. Quando nós vemos a vida desse Salmão, nós podemos ver, podemos adquirir muitas doutrinas. 우리는 세상으로 떠내려가는 사람이 아니라 지느러미를 가지고 막 올라가야 돼요. Não somos pessoas que somos levadas pela essa correnteza desse mundo, mas sim através temos a babatana para ir contra essa correnteza. 분명한 목표를 가지고 살아야 돼요. Então, precisamos viver com um objetivo concreto. 내가 1년에 한 명씩은 반드시 전도하겠다. Ah, eu preciso evangelizar pelo menos uma pessoa por ano. 내가 1년에 한 번씩은 성경을 창세기부터 요한계시록까지 반드시 한 번은 다 읽겠다. Ah, eu preciso ler a Bíblia pelo menos uma vez ao ano, de Gênesis até Apocalipse. 내가 매일매일 반드시 성경 한 절이라도 묵상하겠다. Ah, pelo menos todo dia eu quero meditar um versículo da Bíblia. 그런 목표가 있어야 됩니다. Precisa ter esse objetivo na vida de vocês. 그리고 이 물고기 중에 비늘이 있는 물고기를 하나님이 정하다고 보셨어요. E também o Senhor Deus ele fala que são animais limpos aqueles que têm escamas. 이 막 갑옷처럼 그 물고기 비늘이 있잖아요. 이렇게 갑옷처럼. Então, todos os peixes têm escamas como fosse a sua armadura, não é? 그 비늘이요. 물고기의 이 몸을 보호해 줍니다. Essas escamas eles protegem o corpo do peixe. 어디에 이렇게 딱 부딪혀도 몸이 상처가 입지 않도록 그 비늘이 있어서 보호해 주는 거예요. As escamas eles servem como proteção quando ele bater em algum lugar para ele não se machucar. 우리 그리스도인들에게도 그리고 이 비늘이 물 주변의 온도를 알려주고 소리도 들을 수 있다는 거예요. 그 E as escamas também eles servem para medir a temperatura da água e também conseguir sentir o som, ouvir o som dentro da água. 그래서 이 비늘이 있음으로써요 자기 몸을 보호하고 주변 환경이 어떤 환경인지를 바로 파악할 수 있도록 이 비늘이 그런 역할을 합니다. Então essa escama ele tem muita importância para saber onde ele está e também para saber o que tem ao redor dele. 그래서 우리 그리스도인들도 그런 갑옷을 비늘 같은 갑옷을 입으라고 Por 말씀하셨어요. isso nós também cristãos precisamos vestir essas escamas. 이게 에베소서 6장입니다. Vamos procurar Efésios capítulo 6. 에베소서 6장 10절. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. 읽어주세요. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 여기 보면 11절에 하나님의 전신갑주를 입으라 그랬습니다. Aqui fala, revesti-vos de toda a armadura. 물고기가 비늘을 다 가지고 있는 걸 하나님이 정하다고 하신 것처럼 전신갑주를 딱 하고 있는 그리스도인을 하나님이 거룩하다고 보시는 거예요. Então, o Senhor Deus ele fala que todos aqueles peixes que têm escamas são puros. Aqui o Senhor Deus também fala para nós revestirmos de toda a armadura. 여기 14절입니다. Versículo 14. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida couraça da justiça. 여기 보면 진리의 허리띠를 띠라 그랬습니다. Aqui ele fala primeiro para nós cingirmos o vosso lombo com a verdade. 여러분 군인들은 지금 이게 군인의 옷을 전투에 나가는 군인의 옷을 지금 설명하고 있습니다. Aqui o Senhor Deus ele está explicando a roupa para ir para a guerra, como uma roupa de soldado. 여러분
이 군인들의 옷에는 반드시 벨트가 있습니다. 벨트. Então, na roupa dos soldados, eles têm o cinto, não é? 모든 전 세계 군인들은요 벨트 없는 옷이 아니라 항상 벨트 있는 옷을 입어요. Todos os soldados, eles vestem o seu uniforme e nesse uniforme tem os cintos. 왜냐하면 이 벨트가 딱 있으면요 훨씬 더 민첩하고 빠르게 행동하고 움직일 수가 있어요. Porque com esse cinto ele dá uma aderência para que você possa se locomover mais rápido e ter mais segurança. 막 움직일 때 바지가 흘러내리지 않도록 딱 보호해 줍니다. Então ele começa a ter esse cinto para você poder andar e não deixar a calça cair. 그것처럼 이 그리스도인들도 진리의 허리띠, 진리의 벨트를 하라고 말씀하십니다. Por isso o Senhor Deus ele fala para nós utilizamos esses cintos da verdade. 이 성경이라는 진리를 이 허리에 딱 분명히 가지고 있어야 돼요. Então nós precisamos ter essa verdade que é a Bíblia dentro de nós. 그럼 어떤 상황에서도 당황하지 않고 바로 민첩하고 빠르게 대처할 수가 Então 있어요. quando nós tivermos essa verdade em nós podemos realmente saber e diferenciar as coisas que estão erradas e o que estão certas. 그리고 이 가슴에는 창이나 활에 맞으면 죽으니까 이 가슴에는 가슴 보호대, 흉대를 딱 해야 됩니다. E aqui ele também fala para vestir a couraça da justiça. 이 심장이 있잖아요, 여기에는. Por que nós precisamos vestir essa armadura? Por causa que nós temos o coração. 근데 우리가 그리스도인이 해야 될 건 바로 정의의 의의 흉배를 붙이라라고 Mas o 말씀하셨어요. cristão ele precisa vestir essa couraça da justiça. 그리스도인은 정직하고 거룩한 생활을 해야 된다는 Porque 거예요. significa que o cristão ele precisa viver uma vida justa e também uma vida santa. 교회에서의 모습과 교회 밖에서의 모습이요 같아야 됩니다. A forma que você vive dentro da igreja e a forma que você vive fora da igreja tem que ser igual. 교회에서는 그리스도인인데 교회 밖에서는 구원 안 받은 사람처럼 행동한다면요 그 사람은 언제든지 마귀의 불화살에 맞을 수 있어요. Então ele realmente viver como santo dentro da igreja, mas viver não como santo, como pecadores no mundo, significa que ele está realmente apto para receber as flechas do Satanás. 신앙생활을 중도에 망칠 수 있습니다. Significa que você pode quebrar a sua vida de fé no meio da sua vida. 그래서 그리스도인은 정직하고 아주 올바르고 거룩하게 살아가는 것이요 이 심장에 이 흉배를 붙이는 거예요. Então realmente o cristão ele precisa vestir essa couraça da justiça. 그리고 군인은 이 신발을 신어야 됩니다. E também os soldados eles precisam calçar os seus sapatos, não é? versículo 15, e calça dos os pés na preparação do evangelho da paz. 평안, 이 복음의 신발을 신으라 E 그랬습니다. aqui ele fala para calçar nos pés na preparação do evangelho da 이 paz. 죄인과 하나님을 평화롭게 빠스하게 해주는 게 복음이잖아요. Então o que é o evangelho? O evangelho é o que traz paz entre o pecador e o Senhor Deus, não é? 그래서 그리스도인은 하나님과 죄인을 평화하게 해주는 그 복음을 전하는 그 신발을 신어야 돼요. Por isso o cristão ele precisa calçar essa calça, o calçados do evangelho para conseguir pregar esse evangelho para unir os pecadores com o Senhor Deus. 복음 전하는 삶을 살아야 됩니다. Precisamos viver uma vida de evangelização. 우리는요 계속 전도해야 돼요. Nós continuamente precisamos evangelizar. 우리가 이 세상에서 왜 아까 배웠잖아요. 세상 사람들이랑 완전히 떨어져서 안 살고 함께 사는 이유가 전도하기 위해서 같이 사는 Como 거예요. nós aprendemos na Bíblia, realmente e ao outro tempo também, nós vivemos neste mundo continuamente lutando contra o mundo para evangelizar. 이 복음의 신발이라고 하는 건 우리가 가는 곳마다 발로 걸어가는 곳마다 복음을 전해야 될 책임이 있는 Então, 겁니다. calçados, por que nós precisamos calçar esses sapatos do evangelho? Porque onde eu andar tem que ter evangelho. 그래서 그리스도인은요 가는 곳에서 내가 머무는 곳에서 전도해야 되고 거기서 교회가 세워져야 돼요. Por isso o cristão, aonde ele vá, aonde ele fique, precisa pregar o evangelho para estabelecer a igreja. 그 지금 이 남미 파나마에 또 우리 교회가 있어요. 파나마. Realmente no Panamá, na América do Sul, também tem a nossa igreja. 칠레에도 우리 교회가 5개나 있습니다. No Chile também tem 5 igrejas da nossa missão. 칠레에 우리 교회가 처음 생긴 게요. 5년 정도밖에 안 돼요. Realmente tem mais ou menos 5 anos atrás foi estabelecida a nossa igreja no Chile. 근데 벌써 5개예요, 칠레. Mas eles lá já têm 5 igrejas. 우리 브라질리아 교회도요. 더욱더 우리가 할 일이 많습니다. Então a nossa igreja de Brasília também tem muitos trabalhos a fazer. 근데 그 칠레에 교회가 어떻게 생긴지 아세요? Mas sabe como é a igreja lá no Chile?
한국에서 한 분이 그 회사에서 이 칠레로 그 발령이 나가지고 칠레로 일하러 온 거예요. Então, dia, um irmão da Coreia, ele estava trabalhando na sua empresa e ele foi mandado para o Chile. 그 가족이 함께 한 가족이 함께 칠레로 이사를 오게 된 Então, esse 겁니다. irmão com a sua família veio para o Chile para trabalhar. 근데 거기에서 살면서요 옆집 사람들에게 전도를 한 거예요. E assim, ele vivendo no Chile, ele começou a pregar para a sua vizinhança. 말도 안 됐습니다. Ele não conseguia nem falar, 에스파뇰이 안 됐어요. ele não 전혀. conseguia falar espanhol. 근데 그 자매님이 있는데 전도를 아주 잘하셔요. E a esposa desse irmão, ela prega muito bem. 그래가지고 옆집에 문을 두드리고 가가지고 집으로 초대를 하는 거예요. E assim ela foi para a sua vizinhança e começou a bater nas portas deles e convidou para suas casas. 말은 한마디도 안 돼. Ela não consegue conversar nada. 떡떡떡 하면 이제 문을 엽니다. Então ela apenas batia lá na porta deles e eles abriam a porta 그럼 웃어요 그냥. e ela só sorria. 그냥 웃고 카페. Aí ele só sorria e falava, vamos tomar café. 자기 집으로 데려가 이렇게. E 데려가. assim levava para a sua casa. 그래서 막 커피도 타주고 밥도 해주고 맨날 이렇게 불러서 이렇게 밥도 해주고 해주는 거예요. 커피도 타주고 Então 하는 todo 거예요. dia ela dava café para eles, oferecia comida, almoço, janta, etc. 그래가지고요 그 집에서 비디오로 성경 세미나를 트는 거예요. E 집에서. assim dentro da sua casa ela colocava os vídeos do seminário bíblico. 그래서 옆집 사람이 구원을 받게 됩니다. E assim as pessoas o seu vizinho ele recebeu a salvação. 그 집에서 이제 함께 모여서 예배를 하는 거예요. E assim eles se reuniram para ouvir a palavra. 그리고 또 전도 집회에서 그 옆집 사람들도 또 불러서 전도를 하는 거예요. E assim ele chamava outras pessoas da sua vizinhança também e pregava o evangelho. 그래서 교회가 하나가 생겼어요. E assim estabeleceu uma igreja. 그러더니 그 이제 칠레에서 구원받은 사람들이 자기 고향에 있는 사람들에게 막 전도하면서요. 지금 교회가 5개가 됐습니다. E os irmãos que receberam a salvação na igreja de Chile, eles foram viajaram para a sua cidade natal e pregaram o evangelho e assim agora tem 5 igrejas no Chile. 근데 3년 뒤에 그 한국 가정이 파나마로 또 발령이 난 거예요. 파나마로. E assim esse irmão que ele foi mandado da Coreia para o Chile, depois de 3 anos ele foi mandado para o Panamá. 파나마에 우리 교회가 없었어요. E no Panamá também não tem a nossa igreja. 또 옆집 똑똑똑. Aí, já que o trabalho dele mandou para o Panamá, ele também começou a mesma coisa, bateu na sua vizinhança novamente. 카페. Vamos tomar café. 또 집으로 불러요. 또 E assim chamou para a sua casa de reunião. 밥도 해주고 커피도 타주고 Fez 또 comida, 선을 베푸는 거예요. fez comida, fez café e sempre fez as boas caridades possíveis. 지금 파나마에 우리 교회가 또 생겼어요. E assim surgiu uma nova igreja em Panamá também. 지금 그 가정이요. 이제 한국으로 이제 발령을 받아서 이제 한국으로 지금 들어갔습니다. E agora essa empresa chamou de novo para eles voltarem para a Coreia e eles voltaram para a Coreia. 그 한 가정으로 인해서요. 칠레에 교회가 생기고 파나마에 교회가 생긴 Mas por 거예요. causa dessa família eles conseguiu surgir a igreja no Chile e também conseguiu a igreja no Panamá. 그분들은요. 말도 못해요. 에스파뇰도 못합니다. Eles não conseguem nem falar espanhol. 그 보면요. 그러니까 그리스도인은 복음의 신발을 신고 있기 때문에 가는 곳에서 반드시 복음 전하는 일이 생깁니다. Então, quando nós vemos isso, nós podemos ver que qualquer lugar que eles vão, o cristão precisa deixar o seu rastro do evangelho, precisa pregar o evangelho. 교회를 일부러 떠나서는 안 되지만 어쩔 수 없는 상황 때문에 교회가 없는 곳에 가서 살게 될 때는요. 그곳에서 반드시 전도를 해야 돼요. 전도를. Realmente não deve partir da igreja, mas se você for para um lugar onde não tem igreja, precisa pregar o evangelho. 그게 복음의 신발을 신는 거예요. Isso é você calçar o evangelho. 그리고 versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 여기 보면 믿음의 방패를 가지라라고 말씀하십니다. Aqui ele fala para nós temos o escudo da fé. 왜냐하면 마귀가요 불화살을 쏘는 거예요. 불화살을. Porque o diabo ele começa a soltar as flechas. 그래서 분명한 믿음을 가지고 있지 않으면요 그 불화살에 맞아서 신앙생활을 완전히 망치게 됩니다. Então, se você não tiver esse escudo da fé, você não consegue se proteger das flechas, porque se você for atingido pelas flechas do diabo,
a sua vida de fé quebra. 마귀의 불화살이 계속 날아오는 게 여러분 보이셔요? Vocês conseguem ver que essas flechas de fogo vêm continuamente em vocês? 우리 육신의 눈으로는 보이지 않지만요. 지금도 마귀는 우리를 향해서 계속 불화살을 쏘고 있어요. Pelo olho da carne nós não conseguimos ver, mas continuamente o diabo ele está atirando essas flechas em nós. 믿음이라는 방패를 딱 가지고 있지 않으면요. 그 불화살에 맞아서 잘못하면 신앙생활을 못하게 됩니다. Se nós não tivermos esse escudo da fé e realmente continuamente recebemos essas flechas do diabo, nós não conseguimos mais viver a vida de fé. 형제를 미워하게 하는 그 불화살을 쏴요. O diabo começa a tirar as flechas para você odiar outro irmão. 잘못된 교리, 잘못된 그 성경의 가르침을 불화살을 또 쏩니다. O diabo ele atira flechas para você adquirir, escutar e dar ouvidos em doutrinas falsas. 또 세상을 사랑하는 그런 마음을 주는 그런 불화살을 또 O 쏴요. diabo ele atira flechas para você amar as coisas deste mundo. 그 세상 사랑하는 불화살에 딱 맞으면요. 이제 세상에서 더 내가 열심히 막 세상으로 나가는 거예요. Então 세상으로. quando você recebe essas flechas do fogo do diabo que ama o mundo, ao ser atingido você começa a amar mais o mundo, se esforça mais pelo mundo. 아, 나 이제 교회 신앙생활 안 하고 세상 나가서 Ah, 열심히 돈 벌 거야. 나 não 이제. quero mais viver a vida de fé, eu quero ir para o mundo e ganhar muito dinheiro. 아, 세상 생활, 교회 생활이 중요한 게 아니라 집도 사고 땅도 사고 열심히 부자가 될 거야. O 이제. importante não é mais a igreja, eu preciso trabalhar para ganhar muito dinheiro, eu preciso comprar casa, eu preciso comprar as coisas deste mundo. 교회를 떠나버립니다. E assim essas pessoas partem da igreja. 그게요, 마귀가 쏜 불화살에 맞은 거예요. Isso são pessoas que receberam as flechas do diabo. 또 교만의 불화살을 쏩니다. E também o diabo atira as flechas da arrogância. 아, 형제 자매들을 다 판단하는 E 거예요. assim ele começa a condenar todos os irmãos da 막 igreja. 교회를 판단하고. Começa a condenar a igreja. 그게 교만이라는 마귀의 불화살에 자기가 맞았다는 걸 몰라요. Então essas pessoas eles também não sabem que receberam a flecha do diabo. 그래서 마귀는 여러 가지 불화살을 쏘기 때문에 믿음의 방패를 가져야 됩니다. Então o diabo ele continuamente atira essas flechas e por isso nós precisamos ter esse escudo da fé. 그리고 마지막으로 이제 17절 보겠습니다. E por fim, vamos ver mais uma palavra. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 이 머리에 이제 머리는 이게 깨지면 죽잖아요, 잘못하면. Então a cabeça que é a parte mais importante, se você for atingido, você morre, não é? 그래서 이 헬멧을 써라라고 E ele 말씀하셨어요. fala para você usar capacete. 근데 이 헬멧이 구원의 헬멧입니다. Mas esse capacete é o capacete da salvação. 마귀는요, 계속 구원 의심이라는 불화살을 쏩니다. O diabo ele continuamente ele solta flechas em direção de vocês para vocês duvidarem da sua salvação. 그런데 예수님은 성경을 통해서 분명히 영원한 속죄를 예수님의 피로 이루었다고 Mas 말씀하셨어요. Senhor Deus, ele continuamente fala que ele deu um único sacrifício através do sangue de Cristo para remir nossos 내 pecados. 죄를 과거뿐만 아니라 영원히 사해놨다고 분명히 말씀하셨어요. Senhor Deus, ele fala que não só remiu os meus pecados do passado, mas o meu pecado eterno, todo o meu pecado. 우리에게 영생을 주셨어요. E assim ele permitiu para mim a vida eterna. 그런데 구원이 확실치 않으면요, 헬멧이 없는 것과 같아요. Mas se você não tiver a certeza da sua salvação, é a mesma coisa de você não usar o capacete. 구원이 확실치 않으면 얼마든지 넘어질 수 Se você 있습니다. não tiver a certeza da sua salvação, você vai cair todas as vezes. 그래서 가슴에는 딱 흉배를 딱 붙여야 돼요. Primeiro você precisa usar essa couraça da justiça. 그리고 복음의 신발을 신어야 E 됩니다. precisa calçar o evangelho. 그리고 믿음의 방패를 가져야 돼요. E precisa ter o escudo da fé. 그리고 이 머리에는 구원의 헬멧을 써야 E 됩니다. precisa usar também o capacete da salvação. 그리고 이 진리의 허리띠를 딱 차야 돼요. E precisa também usar esse cinto da 그리고 verdade. 이제 이런 것들이 이제 방어 무기라면 이제 공격 무기가 있습니다. E 공격 também, 무기. se tudo isso foi utilizado para a sua defesa, também tem um instrumento para ataque. 이게 espada do espírito, que é a palavra de Deus. 말씀의 검입니다. E aqui ele fala sobre a espada, que é a palavra de Deus. 하나님의 말씀이 유일한 공격 무기예요. Então, o único ataque que você tem é a palavra de Deus. 그래서요, 이 하나님의 말씀이라는 칼을 우리는 잘 이렇게 날카롭게 갈아놔야 됩니다. Então, nós sempre precisamos amolar essa espada, que é a palavra de Deus. 그게 이제 전쟁할 준비가 된 그리스도인입니다. Isso é a imagem certa e correta dos cristãos que estão preparando para a guerra. 여러분, 물고기 비늘이 있는 걸 하나님이 정하다고 하셨어요. Senhor Deus, ele diz que é puro os animais que têm escamas. 비늘이 없으면요, 상처를 자주 입습니다. Se você não tem escama, você se machuca todas as vezes. 근데 여러분, 물고기에 비늘이 있으면요, 이렇게
돌에 부딪혀도 상처 입지 않아요. Mas se você tem escama, mesmo você batendo nas pedras, você não se machuca. 이 그리스도인들 중에도 비늘이 없는 그리스도인들이 있어요. Tem cristãos também dentre nós que não tem essas escamas. 쉽게 상처 입어요. Ele se machuca facilmente. 갑자기 목사님 이제 저 교회 안 나와요. Algumas vezes eles falam: ah, pastor, agora eu não quero vir mais para a igreja. 왜요? Por quê? 어떤 형제 자매가 나에게 상처를 줬어요. Ah, porque tal irmão me deu dores, mágoas. 여러분 상처 주는 것도 잘못이지만 상처를 받는 것도 잘하는 게 아니에요. Então é errado você dar mágoas para o seu irmão, mas também está errado você receber isso como 여러분 sofrimento. 예수님은 얼마나 많은 상처를 Porque o 받았어요. Senhor Jesus Cristo, ele sofreu muito mais que nós. 예수님이 포기했어요? Será que o Senhor Jesus Cristo ele desistiu quando ele estava sofrendo? 바울 사도는 얼마나 많은 상처를 O apóstolo 받았어요? Paulo também recebeu bastante sofrimento. 아, 바울 사도는 먹고 살려고 전도하는 거야. Apóstolo Paulo ele está evangelizando para comer e viver. 바울 사도는 그런 소리 들어도 자기 할 일 묵묵히 했습니다. Mesmo o apóstolo Paulo sendo condenado, ele continuou evangelizando 상처를 fortemente. 주지만 갑옷이 딱 비늘처럼 갑옷이 물고기 비늘처럼 갑옷이 있기 때문에 상처받지 않았어요. Então, já que as pessoas condenavam e julgavam ele, mas ele não se machucava porque ele usava essa sua armadura como escamas. 그게 거룩한 겁니다. Isso é ser santo. 근데 어떤 사람은요 맨날 상처받아 맨날. Mas tem algumas pessoas que se machucam todas as vezes. 목사님 이렇게 상처를 받았어요. Ah, pastor, eu me machuquei assim. 아, 누가 이렇게 또 상처 줬어요. Ah, pastor, eu me machuquei assim. 그게 상처 주는 것도 문제지만요. 자기가 왜 그 비늘을 이 갑옷을 신앙의 갑옷을 믿음의 갑옷을 왜 입지 않았냐 그거예요. Então, realmente, está errado a pessoa que deu esse sofrimento, mas também está errado as pessoas sofrerem por isso. Porque você não está usando a sua armadura, a sua fé, a sua vida de fé. 하나님께 믿음의 방패를 가져야 돼요. Você precisa ter esse escudo da fé 하나님 em si. 제가 이런 상처되는 말을 들었습니다. Ah, pastor, eu escutei, Senhor Deus, eu escutei essas palavras que me dão mágoas. 하나님 그런데 예수님도 그 많은 상처되는 말들을 예수님도 이겨내셨습니다. Mas, Senhor Deus, até Senhor Jesus Cristo, ele conseguiu ser vitorioso com esse sofrimento. 저도 이 상처에 넘어지지 않고 이겨낼 수 있도록 도와주시고. Ah, Senhor Deus, por favor, me ajude para que eu não seja derrubado pelo esse sofrimento e que eu consiga vencer. 그 믿음이라는 그 갑옷을요 입어야 됩니다. Preciso vestir essa armadura que chama fé. 자 오늘 이제 정리하겠습니다. E agora eu vou resumir tudo novamente. 오늘 거룩에 대해서 배웠습니다. Nós aprendemos sobre a santidade. 땅에 사는 짐승들 중에는 굽이 갈라지고 색임지라는 것을 정하다 그랬어요. Realmente, na Bíblia ele fala que todos os animais que têm as fendas divididas e os animais que têm que remoem, que ruminam, são santos. 세상과 또 죄와 구별돼서 살아가야 되고 하나님의 말씀을 묵상해야 됩니다. Nós também precisamos ser separados deste mundo, viver separados diante do Senhor Deus e precisamos meditar a 또 palavra. 물속에 사는 것 중에는 지느러미가 있고 비늘이 있는 것을 정하다고 하셨어요. E também, Senhor Deus, ele fala na Bíblia que os peixes, os animais que moram na água, que vivem dentro da água, que têm escamas e barbatanas, são puros. 그래서 우리도 비늘처럼 우리를 딱 보호하는 그런 전신갑주, 에베소서 6장에 나오는 이 갑옷과 이런 여러 가지 전신갑주를 우리는 딱 하고 있어야 됩니다. E também nós precisamos realmente ter esses escamas dentro de nós como uma armadura que aparece no Efésios capítulo 6. 강한 그리스도인 군사가 돼야 되는 Nós 거예요. precisamos nos tornar o mais forte soldado cristão. 그리고 이 지느러미처럼 분명한 목표를 향해서 날마다 나아가야 E 됩니다. precisamos ter essa barbatana para nadar e ir para a frente. 날마다 나아가야 돼요. Todo dia eu preciso ir para a frente. 자, 마지막으로 우리 한 구절 보고 E o 마치겠습니다. último, vamos procurar mais uma palavra. 빌립보서 2장 16절. Vamos procurar Filipenses, capítulo 6. Capítulo 2, Capítulo 2, versículo 16. 16. Então, Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Última palavra. Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Vamos ler. Todos juntos. 1, 2. retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. 바울 사도는 달려갔습니다. O apóstolo Paulo, ele sempre foi para a frente. 달려갔어요. Ele sempre foi para a frente. 왜냐? 그리스도의 날, 예수님 재림의 날에 자랑할 것이 있게 하기 위해서. Porque
para que haja algo para gloriar na vinda de Cristo. 상 받기 위해서 달려갔습니다. Ele estava indo, correndo para receber o galadão do Senhor Deus. 주님 오시는 날 우리에게 상을 주실 거예요. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele voltar, ele vai permitir para nós o galadão. 그래서 우리도 달려가야 됩니다. Por isso nós precisamos ir para frente. 여기까지 말씀드리고 마치겠습니다. Vou pregar até aqui e vamos terminar. 기도하겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 하나님은 저희에게 거룩하라고 말씀하셨습니다. Senhor Deus, ele disse para nós sermos santos. 저희가 정말 세상과 구별된 삶을 살 수 있도록 Que 도와주시옵소서. nós possamos conseguir viver uma vida separada do mundo. 세상에 살지만 또 구별된 삶을 사는 가운데 그들에게도 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Realmente nós vivemos no mundo, mas nós precisamos viver separados deste mundo pregando o Evangelho. 세상 사람들에게 예수 그리스도의 사랑을 저희가 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Para que nós possamos pregar para as pessoas deste mundo sobre o amor de Cristo. 예수님이 또 가셨던 그 길, 또 바울 사도가 가셨던 그 길을 저희도 또 달려갈 수 있도록 도와주시옵소서. Que nós possamos correr o caminho que Cristo correu e o caminho que o apóstolo Paulo correu. 브라질에 있는 또 브라질리아 교회뿐 아니라 모든 교회 가운데 주님들 함께 해주시기를 원합니다. Que não só no Brasil, não só na igreja de Brasília, mas todas as igrejas, que o Senhor Deus possa estar com eles. 또 브라질 여러 곳에 더 많은 교회가 세워지고 복음이 전해질 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Que vários lugares realmente do Brasil possam ser evangelizados mais fortemente o Evangelho. 코로나 바이러스로 인해서 여러 가지 어려움이 있습니다. Realmente por causa do coronavírus estamos com muitas dificuldades. 형제 자매들의 건강을 주님 항상 지켜주시옵소서. Que o Senhor Deus possa proteger a saúde deles. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘.